Só Jesus Cristo é Rei, a Ele rendemos toda a honra e toda a glória. Boa tarde, bom dia, boa noite, depende de onde você está conosco, nessa maravilhosa unção, nesta grande bênção que o Senhor tem nos concedido, em estarmos juntos para mais um estudo da palavra do nosso Deus. Sou o Bispo Antônio Oliveira, falo a partir de São Paulo, no Brasil. E o Senhor tem nos colocado junto nesse tempo para que a glória dele se manifeste através das nossas vidas. É uma grande alegria, amados. O Shekinah de Deus, a nuvem de Deus está sobre nós. Agora estaremos ministrando na aula de número 158, Palavra Poderosa. E assim estaremos dando continuidade às ministrações anteriores, às aulas anteriores. O tema proposto é bênçãos e maldições, na sua segunda edição. A abordagem fala sobre pecados de maldição familiar. Não é? Eu creio que Deus tem formatado, Deus tem nos ensinado, o Senhor tem nos conduzido em vitória. Uma palavra introdutória podemos pegar a partir de Apocalipse, no capítulo 3, versículos 1 a 3, que diz que ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e considera o que estava para morrer, o resto, né? Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, de que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Que terrível, né? Mas o Senhor julga todas as coisas. Amados, maldição hereditária, ela é herança espiritual. A Bíblia deixa isso muito claro. Jeremias capítulo 16, no versículo 10 e no versículo 11, nós temos um texto que diz que quando anunciares a este povo todas essas palavras, e eles se disserem, por que nos ameaça o Senhor com todo este grande mal? Qual a nossa iniquidade? Qual o nosso pecado que cometemos contra o Senhor nosso Deus? Veja que há perguntas aqui contundentes para que possamos entender o que Deus está querendo dizer. Aí ele continua dizendo, então responderás, porque vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após outros deuses e os serviram e os adoraram, mas a mim me deixaram e a minha lei não guardaram. Amados, nós, enquanto pais, somos responsáveis pelos nossos filhos. Em João capítulo 9, versículo 1 a 3, caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. Veja bem, estamos agora na nova aliança. E os seus discípulos perguntaram, olha a pergunta que os discípulos fizeram ao Senhor Jesus. Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Veja, quem pecou, ele ou os pais? Respondeu Jesus o quê? Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem neles as obras de Deus. Então Jesus não falou a eles, não tem nada a ver com os pais. Nem foram os pais, nem eles. Então Jesus não desprezou o fato da hereditariedade. Amém, amados? Jesus foi punido para que nós fôssemos perdoados. Você crê nisso? Querido, Jesus ele foi fisicamente ferido para que nós fôssemos fisicamente sarados. Entenda isso. Jesus ele foi feito pecado para que nós fôssemos justificados. Ainda mais, Jesus ele provou a nossa morte para que nós tomemos parte na sua vida eterna.
Isso deixa muito claro, está patente no Evangelho. Jesus tomou nossa pobreza para que nós nos tornássemos parte da sua abundância. E Jesus foi rejeitado por Deus o Pai, para que nós fôssemos aprovados. Entenda, queridos. Entenda isso. Eu gostaria de continuar orando por você. Eu gostaria que você estivesse concordando comigo nesse mover de oração. Creia que a palavra de Deus ela é poderosa, ela permita entrar no teu coração. Não tolere refugos do diabo. Se ele vier com sintomas de alguma coisa que você já se apropriou da quebra, você precisa atacá-lo de novo pela palavra de Deus. Queridos, um erro que muitos cristãos cometem é pensar que terão apenas uma batalha. O diabo é persistente. Ele continua ali atacando. Isso é um engano que nós pensamos que o diabo vai desistir facilmente. O diabo ataca com as mesmas coisas. Você se livrará dos sintomas, mas ele irá retornar. Entenda isso. Não se conforme. 1 João capítulo 4, versículo 4, filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Creia, aproprie-se, caminhe na vitória e na soberania que Deus tem nos proporcionado, amados. Você tem que fulminá-lo com a palavra de Deus e com a sua fé, naturalmente. Mantenha-se em luta contra o inimigo até vencê-lo. Ofereça resistência ao diabo e ele tem que sair. Resista-lhe firme na fé. É o que está registrado em Tiago, no capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Resistir não é apenas orar, é orar e continuar orando. É orar e determinar que ele saia, e tem que sair em nome de Jesus. E você pode libertar-se da maldição que invadiu a sua vida. Você não tem que se conformar e achar que é isso mesmo, que é assim mesmo. Você não tem que continuar sob maldição que o seu pai, os seus avós, os seus bisavós, os seus tataravós transmitiram à tua geração. Se veio uma transferência maligna, maldita, lance isso fora da sua vida, dos seus filhos, da sua descendência. Em nome de Jesus, aproprie-se. Nem os seus filhos têm que ficar embaixo de maldição. Olha, você pode hoje, agora, apropriar-se da quebra da maldição hereditária. Creia e opere em nome de Jesus. Agora mesmo, por meio do sangue do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Você pode revertê-la, transformando-a numa grande bênção, porque é para isso que Deus se constituiu nesse tempo, para você caminhar em bênção em nome de Jesus. E diga, é isso que a palavra diz. Diga, diga. Profira a palavra, Gálatas capítulo 3, versículo 14, versículo 13, versículo 14. Cristo me resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em meu lugar, porque está escrito, está determinado, é decreto divino. Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que eu receba pela fé, veja bem, eu receba pela fé o Espírito prometido. Vamos às considerações, queridos. Vamos às orações. Vamos entender considerações gerais nesse contexto, de uma forma genérica, de uma forma panorâmica. Ore. Aproprie-se. Concorde comigo, eu estou aqui juntamente com você para nós orarmos juntos. Eu não posso fazer nada se você não se dispuser a fazer também. Jesus foi feito maldição. Em Isaías capítulo 53, versículo 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Concorde comigo, porque é palavra. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Veja, enquanto nós estamos ministrando, estamos orando ao mesmo tempo. Entenda isso. A nossa ministração, ela é eminentemente uma ministração de oração. Então oremos pelos pecados de maldição familiar, quebrando e lançando fora isso em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor nosso Deus e nosso Pai.
Nós te pedimos perdão em nome do Senhor Jesus Cristo por todos esses pecados por mim cometidos. Primeiro que eu cometi os pecados, aqueles que eu cometi, ativos e passivos, e também pelos pecados que foram cometidos pelos meus antepassados. Te pedimos perdão, Senhor. Passa do teu sangue, do sangue de Jesus Cristo, entre a minha vida hoje, entre a nossa vida hoje e a vida dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, dos nossos tataravós e da nossa quinta a nossa 10ª geração. Pois nós tomamos posse, Senhor nosso Deus. Tomamos posse sim no nosso espírito de toda a quebra de maldição familiar que Jesus Cristo realizou no outeiro do Calvário. E que o sangue do Senhor Jesus já nos libertou de toda a maldição. Portanto, nós renegamos, nós amarramos e nós mandamos embora agora da nossa vida todos os demônios e todos os espíritos familiares relacionados com os atos, com as atitudes, com ações e práticas. E quebramos todo o compromisso com o reino das trevas. E ordenamos que esses demônios vão embora e não voltem mais, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Assim, dessa forma, em tudo que estiver relacionado com o reino das trevas, tudo que estiver relacionado com Satanás, com o demônio, o reino das trevas, nós passamos a renegar toda a maldição de abominação. Alcoolismo, lançamos fora. Toda maldição de altivez, ou seja, elevado, nobre, arrogante, renegamos e lançamos fora em nome de Jesus. Toda alucinação, toda maldição de amaldiçoar os pais ou os descendentes, de amaldiçoar o cônjuge ou o próximo, lançamos fora em nome de Jesus. Renegamos toda maldição de amaldiçoar o amigo, ou ser amigo do prazer, amor aos bens materiais, lançamos fora tudo isso, amor ao dinheiro, anarquismo, toda a maldição de anticristo, toda a maldição de antissubmissão, toda a maldição de apostasia, de incredulidade, de frieza, de insensibilidade, de falta de fé, toda a maldição de assassinato, de assalto, de astúcia, de avareza, de aversão, toda a maldição de bebedice, de blasfêmia, de palavras. Toda maldição, todo demônio estão renegados, lançados fora, renegamos em nome de Jesus. Toda maldição de brigas, de cafeína, de canibalismo, de cárcere privado. Toda maldição de carrasco, de chocarrice, de zombaria, né? Toda essa maldição, todo choro exagerado, todo cigarro, todo cleptomania, que é impulso ao furto, né? Vontade de roubar, vontade de furtar, de levar vantagem, renegamos em nome de Jesus Cristo. Todo comunismo, toda condenação própria, todo confronto, toda confusão, toda contenda, todo contrabando, toda a condição de sermos contrários, intragáveis, nós renegamos essas maldições, lançamos fora da nossa vida em nome de Jesus. Todo controle fora da aliança do Senhor, toda covardia, todo ciúme, todo crime de guerra e crítica, todo criticismo, ser crítico, ser intragável, ser inconveniente. Renegamos toda crueldade, toda delação de pessoas inocentes, toda denúncia, toda desarmonia, lançamos fora em nome de Jesus Cristo. Todo desejo de morte para alguém, lançamos fora em nome de Jesus Cristo. Renegamos e lançamos fora em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, amados. Vamos continuar na próxima ministração em nome de Jesus. Estamos cobertos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém.